Hello, seja muito bem-vindo ao nosso Pod de Negócios, mais um episódio exclusivo para você com um assunto super diferenciado. Eu me chamo Débora, sou contadora por formação, tenho meu escritório contábil em São Paulo e a gente criou esse canal para criar conteúdos para empresários. Hoje a gente está com um assunto bem especial, mas antes eu vou te pedir para você curtir a nossa página, curtir esse vídeo, compartilhar e também ativar as notificações para que você receba, as notificações dos próximos vídeos. Já entra também nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição para que você acompanhe os outros trabalhos que a gente faz. Hoje nós estamos com um convidado mega especial que inclusive é um amigo particular meu e ele trabalha com algo bem específico que talvez para você não seja um negócio, né? Para algumas pessoas é até um hobby. Mas ele, além de transformar isso num negócio, na pandemia, ele teve uma ideia que fez o negócio dele crescer 3 vezes mais. Você não pode perder. Tá incrível hoje. Então, seja bem-vindo, Natan! Que honra! Que honra! Fala bem demais essa mulher. Fala, gente. Mais ou menos, não tão bem quanto você. É isso aí, Débora. Prazer, eu sou o Natan, fotógrafo há 10 anos, né? Já fotografei. Caramba, já te conheço há tanto tempo assim. 10 anos. A Débora, pra quem não sabe, foi minha primeira cliente, não. Foi o primeiro casal, ela e o Douglas, que eu fiz o casamento já como empresa, sozinho. Então é um prazer, espero que seja muito produtiva essa conversa, espero que agregue na vida de alguém aí. E o interessante aí, uma coisa diferente para vocês saberem, o Natan é meu padrinho de casamentos, né, É Natan? verdade, e Amigo, vice-versa. Pessoal, Apesar que um fato curioso, né? O Natan se casou na pandemia, né? E no dia do casamento dele, a gente tava tão ansioso, porque ia ser um evento. E aí, eu e meu marido pegamos Covid. Tivemos que ficar em casa, não participamos do casamento, mas não tudo bem. Não foram pro meu casamento, mas faz parte. Estamos aí. Né? É um prazer ter você aqui, de verdade. O prazer é meu, Débora, de verdade. Bom, vamos conhecer hoje a história do Natan. O Natan, como eu falei, ele é meu amigo pessoal e assim, as pessoas que eu trago aqui é porque eu sei que vai trazer alguma coisa para agregar para esse nicho. E o Natan, ele tem uma história, assim, surpreendente de crescimento pessoal e profissional. E aí a gente vai conhecer a história dele desde o começo. Essa parte que eu vou te perguntar primeiro, Natan, eu não conheço totalmente, né? Então eu quero que você me fala como que foi a sua história da infância até a sua formação. Como que foi com a sua família, como que foi a questão financeira, até assim os sonhos que você tinha como negócio. Conta pra gente. Conto. Bom, sou o irmão mais velho de 3 homens, né? Fui criado em família humilde, mas confesso que nunca passei fome, nunca me faltou nada. Meus pais sempre proveram de tudo, assim, pra gente. Então, foi uma infância humilde, mas foi uma infância bem digna, assim, bem gostosa. Inclusive, eu passei uma boa parte da minha infância com o seu esposo. Foi mesmo, é verdade. Né? São amigos. O Douglas, ele é o meu amigo de infância. O Jonas, que esteve aqui, também é um amigo meu de infância. O Jonas, inclusive, antes do Douglas. O Jonas, a gente tem um contato desde muito cedo. Eram vizinhos, né? Desde muito cedo. A gente estudou na mesma escola. Eu estudei até o 5º ano numa escola particular. Depois minha mãe não conseguiu mais, né? Eu falo minha mãe porque minha mãe esteve mais presente assim nessa primeira fase. Meu pai já um pouco mais distante, depois veio morar conosco. Nessa primeira fase eu estava falando do João. Sim, você deixa eu conduzir por favor. Gente, vocês vão o que vocês vão perceber? Que eu entro num assunto, aí pra falar de outro. Aí quando eu vou voltar no outro, eu já esqueci. Não, mas eu já lembrei. Ainda bem que eu tenho um roteiro, né? Eu já lembrei. Tava falando da escola, estudei até a 5ª série no colégio particular, depois já fui pra escola pública. Uhum. Me formei na escola pública. Ainda nessa primeira fase, né, dentro desse colégio onde eu era menino até a 5ª série, meu sonho era ser veterinário. Sério? Veterinário. Nossa, nada a ver. Aquele sonho de que gostava de mexer com bicho, tudo, aquela coisa, né, bem fantasiosa, assim. Uhum. Bom, eu já saí do colégio, fui para uma escola estadual, e aí lá eu me formei. Nessa escola estadual, haviam aqueles cursos, né, sabe, aquelas escolas iam lá fazer visita oferecendo curso de informática, Sim. curso de hardware, um monte de coisa. Uhum. E um desses cursos meu pai comprou para mim. Uhum. Então eu lembro até o nome da escola, Microcamp. Fiz esse curso. curso. Nossa, eu trabalhei na Microcamp. Aí Uma tá coisa em vendo? comum. Fiz Microcamp, fiz
manutenção de computadores, que é Uhum. hardware, né? Aham. E eu lembro que lá eu não gostava muito. E lá eu ganhei um curso de 3 meses de Photoshop. Aí já tô entrando saindo da pessoal e vai começar a desmembrar aí a parte profissional. Ganhei 3 meses de Photoshop. E, eu ficava fissurado com isso. Tranquilo, terminei esse curso, falei, poxa, eu queria aprender mais. Aprendi muita coisa em casa, já com meus 17, que já é tarde para muita gente, com 18 anos, foi meu primeiro emprego. Legal. Primeiro emprego ali formal, né? Mas na área? Na área era dentro de um laboratório de fotografia, só que lá eu ficava fazendo as artes para fotolembrança. Ah, sim. Só que Tipo ali calendário, só que ali começou o meu contato com fotografia. E já nesse local, ali eu digo que já começou o divisor de águas assim pro caminho que eu tenho hoje. Eu lembro que existiam 2 fotógrafos. Um eu não lembro o nome. E que bom que eu não lembro, porque o trabalho não era muito... Desculpa, gente, não era que me agradava. Mas o outro eu lembro até hoje, eu sei que ele é um cara... Ele é referência já, fotografando... Tá fotografando em Paris e tudo mais. Que legal. Que é o Léo Farias. E esse cara, eu vi o trabalho dele e falava, caramba, que trabalho bonito. Porque eu pegava essas fotos desse fotógrafo e eu imprimia dentro do laboratório onde eu trabalhava. Já o outro eu falava, nossa... Não sei o que acontece. Então ali eu comecei a criar um senso estético do que era... Um senso crítico, né? Do que era bom, né? do que era legal. Não vou nem dizer bom. Do que era legal, do que eu achava legal. E do outro que eu falava, não é esse caminho. Enfim, para não estender muito. Trabalhei lá, comecei a faculdade de design. Tem alguma coisa a ver o design com a fotografia? Então, Eu não deixa eu entendo, explicar. não Lá eu entendo bem. fazia as artes. Eu não era do laboratório de fotografia. Ah, tá. Eu desenhava a arte lá. E eu falei, vou fazer faculdade de design para eu melhorar, né? Para ir aprimorando o senso estético. Para, sei lá, aprender a mexer com outros programas. Doce ilusão. Lá, na verdade, a gente só aprende mais a teoria, a história da arte e tudo mais. E os programas você se vira em cursos técnicos. Extracurriculares. Extracurriculares. Trabalhando nessa empresa, ainda nesse laboratório, comecei a faculdade, cursei 2 anos de design. É tecnólogo? Era graduação. 2 anos? Cursei 2 anos. Chegou no final do 2º ano, me deu um estalo e eu falei, eu quero ser um designer especializado em imagem. Falei, vou procurar um laboratório para trabalhar. Um estúdio para trabalhar. E aí é onde começa, de fato, a minha mudança da área de designer, né, da área de design para fotografia. Eu consigo um emprego nesse estúdio, só que eu consigo um emprego nesse estúdio falando que eu não queria receber salário. Porque era um lugar tão incrível, assim, era num bairro muito legal, que é a Vila Madalena, e eu fiquei tão encantado. Saí da Zona Leste. Zona Fundão, Leste. né? Eu nunca vi uma rua em que tivesse mais árvores do que casa. Eu pensei que você ia falar asfalto. Meu Deus, não é possível. Não, uma rua em que tivesse mais árvores. E é muito louco, porque eu tenho essa lembrança de entrar assim e falar, quanta árvore. O bairro da Vila Madalena, Pinheiros, tem toda essa vibe. E aí eu cheguei lá, era um puta estúdio, uma estrutura, uma equipe grande. E eu falei, nossa, eu quero trabalhar aqui. E aí, quando ela me perguntou do salário, eu falei que eu não queria receber salário nenhum. Eu só queria que ela pagasse minha faculdade. Isso eu ainda fazia design. Enfim, deu tudo certo, entrei com essa proposta dela só pagar minha faculdade e continuei a faculdade de design. Só que eu já continuei meio que, não sei se é isso, não sei se é aquilo. Tô estendendo, mas vou chegar lá. Você não tinha certeza ainda? Não tinha certeza. Comecei a trabalhar no estúdio e comprei uma câmera, comecei a estudar e tudo mais, e um dia pintou de eu fotografar um evento. Nessa de fotografar um evento, eu falei, tava com medo e tal, fui. Foi o primeiro? O primeiro evento, uma festa infantil. Deu tudo errado. Deu tudo errado e deu tudo errado com um cliente que era uma cliente muito boa, assim, dentro do estúdio. E ali eu também tirei uma lição de que para quando você tá trabalhando com esse público, lá era um público bem high ticket, assim. Era uma galera que tinha um poder aquisitivo bem bom. Quando você quer lidar com esse público, você precisa estar preparado para atender a expectativa dele. Então, você não pode fazer meia boca, assim, sabe? E eu fui não tendo muita segurança daquilo que eu tava fazendo,
fiz as fotos, mas eu sofri demais, bateria acabou. Nossa, é que quando você atende, assim, só complementando isso que você tá falando sobre a questão do público que você tá atendendo. Quando a gente fala de um público high ticket, você tem duas vertentes aí. Se você tem sucesso, você tem uma oportunidade. Se você tem um fracasso, além de perder a oportunidade, você tranca portas para outros caminhos. Exato. Né? Então... E aí eu percebi isso foi um sofrimento sem fim, assim, foi bem traumático para mim. Tanto que eu saí desse evento e eu falei, eu nunca mais vou fotografar nada desde que eu não esteja, se eu não estiver pronto. Uhum. E aí foi onde eu larguei a faculdade de design. Eu peguei 6 meses desse salário, troquei o equipamento, porque tem ainda, né? O pessoal acha que equipamento não faz tanta diferença, mas você precisa ter a técnica bem apurada para você aplicar dentro do equipamento que traga um resultado para o público que você quer atender. Uhum. Comprei, troquei o equipamento, eu falei, com isso aqui e com esses 6 meses que eu tô aqui já no estúdio, agora eu consigo... Segurança, né? Eu consigo ter segurança de fazer um trabalho e de atender esse público. Porque eu conheci esse público, eu falei, é pra essa galera que eu quero trabalhar. Ah, então desde o começo você já tinha escolhido um nicho que você queria trabalhar. Mas aí eu não assim, sei o que foi, se foi sorte, porque eu caí num ambiente que só trabalhava com esse nicho. Ah, entendi. Então, eu era cobrado para entregar, mesmo não fotografando, dentro do estúdio, eu era cobrado. Se eu fazia o tratamento de imagem, ele precisava ser refinado para entregar, para conversar com esse público. Uhum. Então, foi lá no comecinho, errando o primeiro, que eu aprendi que não. Eu quero ter um trabalho à altura da galera que trabalha aqui, que era uma equipe incrível. E para ter esse trabalho eu preciso cuidar disso, de equipamento, eu preciso aprender mais isso, eu preciso aprender mais isso, eu preciso treinar mais olhar para isso. E aí foi isso, comecei a sair da faculdade de design, entrei de cabeça assim no mundo da fotografia, entrei no Senac, fiz 2 anos, tecnólogo, me formei no Senac, mas minha grande escola foi esse estúdio. Passei muito perrengue, Débora, já contei um ali, muito perrengue lá, porque era bem difícil, mas a equipe fazia valer muito a pena, assim. E aí foi aí que eu, saindo do estúdio, virei minha própria empresa. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu escolhi você para fotografar o meu casamento, eu lembro como se fosse hoje. Eu vi uma foto sua, que você tinha divulgado nas redes, acho no Facebook na época, e eu olhei aquela foto e eu falei para o meu marido, assim, para o Douglas, né? Falei para ele assim, esse menino, ele tem o dom. E você não tinha fotografado nenhum casamento. Nenhum casamento. Mas eu olhei assim, ele tem o dom. Aí ele falou assim, mas como que você tem tanta certeza? Eu falei, olha que o fundo tá desfocado, porque eu não entendo de fotografia. Mas eu entendo da percepção que isso me passava. Eu falei, ele tá focando, né? Que era a foto até do filho do Jonas. Ah, o Pierrinho. Isso. Aí eu olhei, ele tá mostrando, ele tá focando ali Traz no toda olho a do magia menino, desfocada no fundo. E aí ele falou, tá bom. E aí eu escolhi você na época. E isso, pra mim, Nathan, me trouxe a percepção de que você não tinha só técnica, de que você tinha um dom da percepção. Em que momento da sua história que você percebeu que aquilo era o seu dom? Eu não tô falando assim de fatores externos, das pessoas, mas interno seu, que você falou, eu sirvo pra fazer isso. Eu acho... eu contei um pouco aqui da história, eu não consigo lembrar, assim, de um momento... Mas toda essa construção que eu expliquei aqui são alguns gatilhos, assim, né? Que vão acendendo assim, na nossa cabeça. Vão se somando. Então você acredita que não foi uma questão de dom, foi técnica mesmo, né? Você estudou para aquilo. Eu né? acho assim... Agora eu lembrei de uma coisa que eu gosto de explicar muito. Eu era dos filhos, não sei se por ser mais velho, eu tenho a lembrança de sempre eu ir revelar e imprimir as fotos que minha mãe tirava. Uhum. Se você chegar hoje na casa da minha mãe, desculpa. Você casou faz tempo casei, já, né? Casei. Já era pra parar de falar assim. Se você chegar na casa da minha mãe, tem uma mala que ela usa para não deixar a porta fechar. E aí você abre essa mala, tem inúmeras fotografias. E aí o que eu percebi? Minha mãe, ela sempre tirou foto. Minha mãe tirava fotos muito legais. E era na época de filme. Não é agora que eu faço 4.000 fotos, 5.000 fotos no casamento para depois eu, né, poder entregar. A Thay sabe aqui, né, Thay? Eu trago um monte de foto. E eu lembro que eu que imprimia, eu que revelava essas imagens. E aí eu não sei se
isso foi criando no meu subconsciente Mas esse você apego curtia desse momento, né, esse momento. Eu lembro de eu andar na Praça Silva Teles, eu entrar na fotótica que existia onde é hoje o Objetivo. Então eu tenho essas memórias. Só que isso só acendeu em mim depois que eu já estava fotografando. Porque de onde que vinha isso? Então sempre tive ligado à área de fotografia e isso ia alimentando o meu subconsciente. E aí cai muito dentro do que um professor falou pra mim, né? Na época que eu fazia design ainda, ele era meu professor de comunicação, Rodrigo Vilauba. Ele era o melhor professor que eu já tive na vida, assim. E ele falava que a gente, né, como pessoa, a gente tem sempre que entender que a gente é um conglomerado, né, de influências, assim, de repertório. Que nada do que a gente pensa é nosso, de que tudo que a gente faz é por influência de alguém que já esteve próximo a você ou de situações que estavam no seu cotidiano. Que te influenciou. Exato. Então, Deus com certeza pode ter me dado esse dom, mas ele não apareceu do nada, se eu parar pra ver minha história, ele foi sendo sempre construído. E até nisso Deus faz de uma forma, se você estiver pronto pra isso, né? Faz de uma forma com que depois, no futuro, você seja consistente nas coisas que você faz. Então, eu acho muito, muito legal isso. Lindo que você falou. Você nunca levou, então, eu ia te fazer a pergunta, mas eu já entendi que você nunca levou a fotografia como um hobby, né? Ela sempre fez parte de profissão para você. Mas você teve um processo de começar a monetizar isso de fato. E quando eu falo monetizar, eu não estou falando do emprego em si, mas de monetizar de forma como um empresário. Em que momento que você sentiu, não, agora eu consigo andar com as minhas próprias pernas, eu vou ter o meu próprio negócio, vou trabalhar sozinho, e esse dinheiro todo vai reverter só para mim? Foi 2013, isso, 2013. Eu fiquei 2 anos no estúdio, e aí já no último ano já não estava num relacionamento muito bom, né, em relação com a minha chefe, a equipe já estava sendo desmembrada, tipo, a galera que estava lá já estava seguindo seus próprios caminhos, e aí nesse momento eu falei, bom, o pessoal tá saindo, eu também vou sair. E aí eu fiquei naquele medo, né, que eu tava te explicando ali fora. Eu falei, caramba, e agora? Será que vai dar certo? Vou perder meu salário? E aí comecei a fechar uma coisa ou outra. Comecei a fechar. No final de semana? Você trabalhava na semana e no final de semana você fazia algum... Foi numa época que eu trabalhava de domingo a domingo, né? Foi na época que eu tava fora ainda da igreja. Então eu trabalhava de domingo a domingo. Trabalhava muito e gastava tudo lá. Vila Madalena, aquela coisa boêmia. Então aí eu comecei a pegar esses trabalhos. Um dos trabalhos, inclusive, foi da família do Jonas. E o da família do Jonas, o outro ensaio que eu fiz, já da Thaís grávida, me lembro já foi um dos primeiros ensaios. Eu lembro até hoje. Eu saí do estúdio, saí assim, eu tava no horário de trabalho e eu falei, eu tenho um ensaio na sexta. Ela, não, tudo bem, você tá com muita hora extra, você pode ir lá fazer. E eu lembro que depois que eu voltei daquele ensaio, eu vi o resultado, eu gostei do resultado. Eu falei com as meninas do estúdio, falei, pô, eu acho que agora é o momento. E aí foi nesse momento entre um ensaio e outro que eu falei, vou me arriscar e vou tentar seguir com as próprias pernas. E aí Ainda bem que você era solteiro, né? Assim, não tinha um compromisso pra você falar, não, ficar com aquele medo, né? Então, exatamente. Vou meter as caras. Mas eu passei por muitos altos e baixos, assim. Muito. Sempre foi uma gangorra, porque foi no momento em que eu voltei a praticar a fé que a gente pratica. Então eu sempre caí na questão do sábado, dos eventos. Até então eu trabalhava de sábado e era o dia que dava muito, né, que me dava mais dinheiro. Então eu tive que mudar toda uma ideia dentro da minha cabeça de negócio também. E aí, não sei se você vai perguntar aí, mas tem muitos altos e baixos no meio desse caminho até chegar hoje. Você tá falando aqui a questão da fé, né? Aqui, nos episódios que a gente tem feito, você já é a terceira pessoa, né, que eu entrevisto que é adventista. E talvez algumas pessoas, assim, não entendam, né? Quem tá de fora, que não conhece a religião, não entende. Mas no sábado a gente não pratica atividades profissionais. Exato. E para alguns negócios, o sábado é o melhor dia. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que ter muito mais garra, muito mais presença, muito mais autoridade no assunto do teu negócio para você não passar um perrengue, né? E perseverança também, assim. Na minha vida, eu até postei, foi um post que eu fiz falando que eu já tinha batido
eu bati a quantidade de ensaios do ano passado no mês 5 desse mês, no mês 6, né? Dos profissionais que eu fotografei ano passado, que foi o primeiro ano em que eu trabalhei o ano inteiro com retrato. Uhum. E aí no mês 6 esse ano eu já tinha batido essa quantidade. E aí no post eu falei que eu já passei por muitos vales assim, Sim. até Deus me colocar aqui em cima hoje um pouquinho, né? Não vou falar aqui lá em cima, mas aqui em cima, e eu sei que eu vou passar por outros vales. Então eu tô meio que calejado assim. E aí por que eu tô contando isso? Porque eu comecei minha vida fotografando eventos, né? Minha vida profissional, fazendo muita festa infantil. Hoje eu tenho mais de 400 festas infantis feitas, casamentos. E teve uma época da minha vida em que eu recebia muito pedido de casamento. Foi quando eu comecei a fazer tráfego, já na época do casamento. Então, às vezes eu pegava no mês, eu recebia 30 contatos. E não é contato assim, do além. É gente às vezes que indicava. E eu recebia 30 contatos, todos de festa de sábado. E aí eram dois problemas, né? Uma que eu não estava nichando bem meu público, não estava conversando com quem eu gostaria de atender. E o outro problema é o psicológico, que vai indo pra vala real, assim. Porque tem meses que você tá bem, tem gente que entende, já aconteceu de pessoas mudarem as datas, mas tem gente que não, pô. Já teve caso de gente mudar a data do casamento só pra ter você fotografando? Já. Você é o bichão mesmo. Não, mas... Então, mas essa é uma das coisas que me orgulha, é aquilo que eu contei aqui fora pra você, de ser relevante, assim. Eu tenho essa preocupação de querer ser relevante, não só no meio da fotografia, né? Porque eu não tenho a pretensão de ser o melhor de ser o número 1 de nada, mas de ser relevante para os clientes, assim, de chegar ao ponto do cliente falar, caramba, o seu trabalho é diferente, assim como outros profissionais são diferentes, mas eu quero esse diferente para o meu dia. Já aconteceu, mas eu pastei muito, assim, com a área de eventos por conta... É um nicho de trabalho, não vou falar que é do sábado. É por não ter acertado a forma com que eu me posicionava para o público que eu tinha que trabalhar. Bom, vamos entrar num assunto que para mim assim é o preferido com relação a você, que é o que eu acho que vai mais motivar as pessoas, né, que vai mudar a cabeça das pessoas com relação aos vales. Você teve, eu acho que a área de eventos foi a área que mais sofreu, eventos e turismo, a área que mais sofreu na pandemia, porque foram coisas que não tinha um pode ser, tudo foi vetado. Né? E não é nem o fato, te interromper, não é nem o fato de deixar de ganhar dinheiro, é de descapitalizar, porque eu devolvi 2 casamentos dinheiro. Então... Coisas que você tinha marcado que você tinha que devolver, né? Eu devolvi. Então foi um período difícil. Foi na pandemia que você teve essa sacada do retrato? Eu queria que você me falasse como que foi que você definiu. Só para quem tá assistindo aqui entender, o Nathan, ele hoje faz fotografias profissionais. Ele faz retratos. Tanto que se vocês me acompanharem nas redes sociais, as minhas redes sociais é tudo foto do Nathan, porque o Nathan fez meu pré-casamento, fotografou eu grávida, fotografou meu casamento, noivado, da Melissa, noivado, aniversário da minha filha, 2 aniversários, aniversário da minha filha de 15 anos, e depois a parte profissional. E pra mim, Nathan, eu acho que fez muita diferença no meu profissional. Eu comecei o meu negócio na pandemia. E não sei se você lembra que eu cheguei pra você e falei assim, Nathan, eu preciso de fotos pra mostrar autoridade. Eu não tinha escritório montado ainda. Eu precisava mostrar autoridade pras pessoas e eu precisava de cliente. Eu não estava fazendo tráfego pago. Então, eu estava apostando no quê? Na minha postura nas redes sociais e na imagem que eu ia passar. Então, eu quero que você me conte essa história. Como foi essa sacada dos retratos? Vamos lá. Pandemia 2019? Começou 2020, né? Março de 2020. 19. Dezembro de 2019 começou lá na China, né? Aqui no Brasil fechou tudo em março de 2020. O que acontece? Eu sempre fiz trabalho de casamento, mas antes da pandemia, a gente tava eu estava em parceria, né, com um amigo meu, grande amigo, abraço, Danilo Quadros, fotógrafo incrível. Da Novo Tempo? É verdade, né? É o mesmo nome. E a gente atendia algumas empresas. Uma era a Put, que é uma distribuidora espanhola, né? Que ela é dona da Paco Rabanne, Carolina Herrera, enfim. Começou a fazer corporativo. Uhum.
E eu comecei a fazer corporativo com esse meu parceiro de trabalho. E a gente atendia também Outback, que era... Alimentação, né? Você tirava foto das comidas, Exato, né? e campanhas. Então, essas duas contas, elas às vezes seguravam um ano inteiro pra gente, porque eram contratos grandes, assim. Então, eu falo que eu paguei lá o meu apartamento com, né, a minha parte, né? Porque lá 50-50. Com esse dinheiro do Outback, trabalhando com o Danilo e tudo mais. Então, a gente tinha um fluxo bom, assim. Tanto que fazia um ou outro cliente já, casamento ainda estava rolando e tudo mais. Enfim, entrou pandemia. A gente achou que ia segurar ainda um pouquinho, mas não. No que entrou, deu um mês, cortou tudo. A gente fazia tudo quanto é tipo de evento corporativo para essa outra empresa, a Pult, e cortou as campanhas do Outback. Aí, o que fazer? Aí, aquela loucura de negociação, evento sendo cancelado, gente querendo fazer evento na pandemia, casamento sendo cancelado, negociações sendo feitas, dinheiro sendo devolvido. Eu confesso que ainda eu fiquei um pouco assustado no começo, mas eu tinha um dinheiro guardado. Eu falei, vamos indo, vamos ver o que vai rolar. Chegou no final do ano, eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu segui um cara que foi referência para mim durante um tempo, e eu vi um trabalho dele, ele faz um trabalho muito legal. Eu falei, caramba, gente, eu acho que eu consigo fazer. Pô, trabalhei 2 anos e meio, 2 anos em estúdio. De iluminação eu tenho um pouquinho de técnica. Eu passava o dia dentro do estúdio, eu montava a iluminação, então eu consigo fazer isso. E aí o que eu pensei? Eu falei, eu olhei assim para a parede do meu apartamento que estava sendo reformada, falei, eu vou tentar montar alguma coisa aqui. Levantei os custos, eu falei, deu R$1.000 o custo para investir. Falei, bom, eu vou abrir alguns ensaios para vender pode ser para a bolha mesmo, para os amigos próximos, para quem está querendo se posicionar melhor. Isso no final do ano, né? Novembro, dezembro. Eu falei, vou colocar R$1.000. Se eu vender 3 ensaios, eu pago os R$1.000. Pelo menos não fica no prejuízo, Pelo né? menos eu não fico no preju. Pode ser que eu vou fazendo devagarinho. Aí eu cheguei, comprei, investi R$1.000 que eu não tava sobrando, né? Porque eu tava devolvendo dinheiro pros clientes. Né? Cheguei, falei, vai ser agora. Abri 10 vagas. E aí eu joguei o preço lá embaixo. Quem já fez ensaio comigo, né, sabe? Não é um ticket super alto, mas não é o que eu geralmente cobro. E aí eu vou falar de valor aqui, porque Fala, é tranquilo. Eu acho que é legal. Eu falei, eu vou abrir 10 vagas para vender esses ensaios aqui dentro do meu apartamento, com o fundo de papel que eu comprei, com os R$1.000 investidos. Eu falei, vou cobrar R$299 e depois R$499 para quem chegar depois. Vendi 10, 12 em uma tarde. Nossa! 12 em uma tarde. Uma tarde você já cobriu o investimento. No segundo dia eu vendi mais 8. Eu vendi 20 ensaios em 2 dias. E aí tava no final do ano. Eu lembro que deu tipo assim, deu R$8.000. Vou falar de valor. Deu R$8.000. Eu falei, dá pra eu passar o final do ano de boa. Porque nessa época o custo não tava lá não tava com a vida de casado ainda. E aí eu fiz R$8.000 em 2 dias, aí me deu um estalo. Aí eu falei, peraí, vendeu rápido, tô na bolha. E aí eu falei, eu já entendia que depois de um tempo, a bolha, você não consegue mais vender para dentro da bolha, você precisa furar essa bolha. E aí você fura ou através da indicação, porque não é nem a indicação, é a indicação da indicação que te joga para dentro de outra bolha. Porque a indicação, ela sai da bolha, mas você volta para a bolha se ela não te indicar. Sim. Então, a indicação da indicação te joga para dentro de outra bolha e o tráfego pago. Aí fui lá de novo. Comprei um curso Bárbara Bruna, tá? Quem tiver querendo comprar curso, anota aí, curso da Bárbara Bruna. Coloca o arroba dela aí. Por favor. Fui lá, comprei o curso. Investimento também é um investimento igual do fundo lá que eu comprei, tipo, R$1.000. E comecei a estudar tráfego. E aí comecei a rodar o tráfego, comecei a entender que existia um público que estava precisando de imagem, porque todo o universo offline passou para o digital, para o online. Então, muitos serviços, tipo assim, serviço às vezes de cartório estava passando para o digital. Imagina uma pessoa que precisava conversar com outras pessoas sem sair de casa. Sim. Comecei dentro desse nicho, dentro desses clientes vieram 2 médicas.
Indicação de indicação. Não, vieram duas Do e eu consegui vender. Uma era da bolha e a outra veio do nada, assim, acho que não sei o que aconteceu, veio. E aí Deus. começou a indicar, e aí começou a me indicar para outros profissionais. Quando eu vi, eu enxerguei um mercado gigantesco de médico que eu não consumia. Eu não sei se vocês seguem médicos em redes sociais. Não. Se você começar a seguir médico, você vai entender que médico é um dos profissionais que mais geram conteúdo hoje em dia. Sério? Porque existe um movimento dentro da classe de sair do plantão para ir para consultório. A gente acha que médico tem uma vida boa, mas os caras ralam demais. E eles querem ter essa flexibilidade, essa liberdade de estar no consultório e fazer os horários dele, não ficar dependendo de plantão. Às vezes o cara vai lá, faz um plantão de manhã, faz um à tarde, faz um de noite, faz um à tarde. E aí foi isso. Começou a girar, e hoje eu tô aqui vivendo de retrato, graças a Deus. Não tô tão preocupado mais com o sábado. Hoje o sábado eu tiro para descansar. Hoje eu entendo mais o valor do sábado do que quando eu negava trabalho para as pessoas por conta de evento, assim. Hoje o sábado chega para mim, me dá um alívio poder descansar, porque tá super corrido, graças a Deus. E é um dia que eu definitivamente A gente agradece, né? eu não, nossa, eu nem sábado à noite, assim, só de cliente antigo que eu faço, mas nem sábado à noite eu não quero fazer mais. A questão do sábado, você falando, acaba fazendo mais sentido pra gente depois que a gente vira empresário, porque quando a gente tá trabalhando pra outra pessoa, no sábado também a gente descansa, mas a gente descansa porque, né, é sábado. Agora, quando você é empresário, a gente meio que se obriga a descansar, porque se não fosse sábado a gente ia trabalhar. Exatamente. Não, e eu vivi minha vida inteira trabalhando de sábado. Assim, minha vida inteira, né, até antes de eu trabalhar por conta. No estúdio era o dia que mais rodava dinheiro. Então, eu era o primeiro a entrar no estúdio e era o último a sair. Só não era o último porque a dona morava na parte de cima. Mas era o dia que eu era para trabalhar, entendeu? Uhum. E então, hoje com o retrato, graças a Deus, isso mudou muito. Hoje eu curto lá tranquilo meu sábado. O legal é que você teve uma visão estratégica, né? Tipo você fez testes, né? Que isso é uma coisa importante e positiva para quem é empresário e quer definir um nicho. Fazer testes, né? Com investimento que não seja tão alto, que não vai te trazer nenhuma descapitalização absurda. E aí você vai fazendo teste e você vê onde que funciona, você começa a ver os comportamentos das pessoas, e teste é uma ferramenta de visão estratégica. Exato. E sabe o que eu acho também, Débora, que eu falo muito, eu acho que eu comentei com a Jane essa semana, com a Jane ou com o Neto. As pessoas, elas não são sensíveis, e a insensibilidade não é o chorão, nem nada, elas não são sensíveis às coisas que acontecem em volta delas. Tem gente que não percebe, às vezes, o que pode acontecer, né? Antecipar algum problema. Tem gente que não percebe como o outro se comporta. Tem gente que só consegue olhar para frente, né? E não consegue ter essa percepção. Ser sensível mesmo às coisas externas e ficar ligado em tudo. Porque é isso. Começou, eu vendi, eu falei, pô, eu podia ter parado. Uhum. Porque o que acontece? Você vende em 2 dias, depois é difícil vender. Sim. Você não vai vender 20 ensaios em 2 dias o mês inteiro. Hoje não, hoje, pô, fui lá, ajustei o preço, falei, não dá mais para eu trabalhar aqui dentro, eu quero atender uma galera, eu quero ir para um outro lugar, então tô no estúdio. E aí você vai cobrando mais, consequentemente você vai selecionando mais o público, então você vai diminuindo a quantidade de ensaios, mas sim. Bom. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas a gente já até entrou no assunto, que é a questão do tráfego pago. Que diferença que isso fez na sua profissão, assim? O que mudou? Foi só financeiramente que mudou para você? Financeiramente, né, um reflexo, porque a gente faz tráfego para ganhar dinheiro. Eu não posso chegar aqui e falar, a gente faz para ganhar dinheiro. Sim. E a gente ganha dinheiro sendo visto por muitas pessoas. Então lá de 100 pessoas, pô, 10 fecha, não sei. Então o tráfego foi uma virada de chave, só que o tráfego consciente, porque eu sempre fiz. Mas é quando você define um nicho, o tráfego ele fica mais eu defini um nicho, né? E eu acertei a forma de anunciar. Por que eu falo do tráfego eficiente? Porque eu precisei comprar o curso não é só consumir o gratuito nem nada. Eu comprei o curso e eu falei, agora eu preciso estudar. Estudei. E para mim foi uma virada de chave, assim, porque
É o lance das bolhas, né? Você consegue entrar em várias bolhas, assim, você começa a ser reconhecido, isso vai te trazendo um retorno muito bom e vai fazendo com que o negócio vá sobrevivendo. Hoje eu coloco o dinheiro em tráfego, né? Muito mais do que eu colocava antigamente. Ainda não é o ideal que eu coloco, né? Não posso ficar mentindo aqui falando que eu sou... Nossa... Mas que também você trabalha sozinho. Se você ficar investindo muito, às vezes você não vai conseguir dar conta. Mas, por exemplo, no começo... eu troco muita ideia com um fotógrafo nas redes sociais sobre isso. No começo, é um boom, assim, no tráfego, né? Porque ele começa a entregar muito. Ele entrega pra você ir botando dinheiro pra você ir mais. Aí tem um momento que ele dá uma segurada. Você vai sentir isso. Então, pô, eu já rodei campanha sem mentira nenhuma. Eu já recebi 70 contatos em uma campanha de um mês. Cara, 70 contatos? Fechei todos? Óbvio que não. Se não, né? Tava lindo. Tava nem dormindo. Eu tava lindo. Mas é isso, porque tem gente que é curioso, tem gente que não sabe como é que funciona. Só que eu já fechei, por exemplo, esse mês, apareceu gente que me chamou em setembro do ano passado. Continua sendo um lead pra você, né? A pessoa entra, tem gente que não fez ainda esse movimento de que precisa ter uma imagem melhor nas redes sociais. Você faz remarketing das pessoas que acessam na sua rede em tempos passados? De vídeo também, porque quem visualizou 25%, quando roda vídeo, 30% do vídeo, 75% do vídeo, tudo isso ajuda a você ficar fresco na memória. Esses dias um cliente chegou para mim assim, não é nem uma cliente assim, não é uma médica, mas ela faz marketing para médico. Ela, ainda bem que você roda sempre, porque eu tinha pego o seu contato e eu tinha perdido aqui no meio das mensagens, só que o negócio fica aparecendo tanto para mim aqui, que aí eu peguei seu contato e lembrou. Então é isso, aí você vai fazendo e vai girando o negócio. Por mais que você não acredite, mas a gente tá quase uma hora falando. Eu tô falando muito, eu acho, mas desculpa. Imagina, a gente tem ainda mais 3 perguntas, tá, né? Ok. A gente vai acelerar pra gente finalizar. Falando mais da parte administrativa como empresário. Hoje você atua Natan Passos virou uma marca, né? Como que você gerencia essa parte administrativa? Agenda, compra de equipamentos, seus recebimentos, as conciliações, né? Quem que falta me pagar? Apesar que você recebe antecipado, você tinha comentado comigo, né? Mas como que você faz essa administração? É tranquilo para você? Você tem alguém para te ajudar? Tranquilo. Não vou mentir, tá, gente? Pode de negócio, aprendo muito aqui com meus amigos. É a parte mais... Não é difícil, é chato, assim. Não é difícil porque eu não crio um processo gigantesco para isso. E você ainda não separou, assim, o que é empresa e o que é... Não, você diz pessoa física e pessoa jurídica. Separei. Hoje, separou? Parabéns. Não tem como. Não, separei. Hoje tem um dinheiro que é da empresa, que eu guardo, que é da empresa. Tem o meu, que eu guardo. Senão você... É aquilo, né? Você não consegue fazer nada e você se perde. Mas eu aprendi isso com a Jane também, porque eu nunca guardei dinheiro na minha vida. Aí eu conheci a Jane guardava dinheiro desde os 16 anos. Nossa. Então eu aprendi a guardar dinheiro com a Jane. É a parte chata, né? É muito chato pra mim essa parte. Eu faço minha agenda toda no Google. Cliente só que eu só confirmo. Por que é fácil assim, né? É chato, mas é fácil. Porque eu só confirmo a agenda quando o cliente pagou 50%. Então, o cliente... E aí, fotógrafos, já falei isso para amigos. 50%, eles fecham. Assim, 50% colocam na agenda, no dia do ensaio o cliente vai lá e termina de pagar. E aí tem todo o fluxo de trabalho. Aí eu tenho lá um sistema que é dentro do meu site, onde o cliente escolhe as fotos, lá aparece para mim quando que eu tenho que entregar, tudo bonitinho. Então, você tem uma automatização que te ajuda nessa mas não é uma automatização do fluxo depois de tratamento. Do de recebimento é a velha e boa planilha, que de vez em quando eu esqueço de preencher, não sigo o meu exemplo, mas confesso que esse caminho agora, né, com fluxo maior de cliente no mês, é um caminho que eu estou trilhando e montando aos poucos, assim. Eu estou num processo de virada de chave, assim, na área administrativa mesmo. A chave virou na área produtiva, né, na hora de entregar o trabalho. Tem um momento, né, o microempresário, né, ele começa ali a ganhar dinheiro, né, aí ele ainda mistura as coisas. Mas sempre depois foi quando misturado. Começa a separar... Mas sempre foi misturado. Aí você tem que começar a aprender mais sobre administração, sobre investimentos, né, o que você pode investir, onde você pode gastar, como que você está tendo de lucro, né.
Mas por enquanto pra você tá sendo fácil. Agora você começa a ter um estúdio, contrata pessoal, aí Exato. fica mais pesado. Eu acho que quando contrata o pessoal que dá mais trabalho. Temos um departamento pessoal para cuidar dos seus próximos 20 funcionários. Ai, gente. Bom, vamos lá para as últimas perguntas. Penúltima pergunta. Você tem... Essa você vai responder rápido. Respondi bem, gente. Vocês estão gostando? Dá um like aqui para minha amiga, por dá um gentileza. like, compartilha. Põe o arroba do Natan aqui Não por também. Me sigam lá, por gentileza, Isso, tá bom? E se depois a tiver gente- precisando de algum tipo de retrato, é importante, viu? Sim. Tá dormindo no ponto aí, gente. É isso aí. Já vende seu peixe, né? Vai lá. Ô, Natan, você tem intenção de fazer algum curso na sua área? As pessoas te pedem isso nas redes sociais? Isso já faz parte dos seus planos? Hoje na área de retrato as pessoas, não vou falar que são muitas, mas já eu comecei a ser seguido por muitos fotógrafos. Porque eu comecei a desbravar a área de retrato, então eu comecei a descobrir o universo, né? Já me pediram curso, Natan, e aí, faz o curso. Já me pediram mentoria. Eu tenho isso como plano, a gente conversou ali fora, mas eu acho que esse não é um momento ainda. Eu primeiro quero conquistar muitas coisas e eu quero, isso que eu estava te falando, dentro desse processo, né, o processo produtivo tá ok, mas o processo administrativo, não. E se eu for vender o curso, eu preciso ter Você esse vai processo. precisar falar sobre isso. Exato. Não tem como eu chegar lá, ficar vendendo o resultado e não mostrar todo o caminho que você precisa fazer para ter esse resultado. Só que é um caminho que ainda não é uma linha para mim, não é uma linha reta para mim. Uhum. Ele tem uma direção, só que ele não tá bem ainda estabelecido. Então, se eu não tenho isso é engraçado até, vou até cortar aqui, assim que eu comecei não, esse ano um fotógrafo bem conhecido de casamento, ele me chamou. Aí ele falou, você tá fazendo um trabalho e tal, tá legal, tô vendo que tá girando e tudo mais, você não tem nenhuma mentoria? E é o cara que eu sei quanto que cobra num casamento e quantos casamentos ele fechava no mês. Eu falei, qualquer mentoria que você cobrar que o cara vai pagar. Aí eu falei assim pra ele, cara, eu podia te vender, podia falar que eu tenho um curso, mas eu não consigo falar pra você que eu tenho isso assim. Eu tenho um passo a passo pra dar certo. Porque tá dando certo por alguns passos que eu tô dando, né? Por algumas atitudes que eu tô tendo, mas ele não é algo formatado e que eu sigo à risca. Uhum. Não é isso, ainda não existe. Eu ainda tô criando metodologias e eu não posso te vender isso. Eu não posso tirar seu dinheiro e falar... não tá conclusivo ainda, Por né? quê? Porque você é um cara inteligente e você vai chegar depois e você vai ficar decepcionado. E isso eu não quero. Porque dos maiores medos que eu tenho, eu te falei, um deles ali é perder meus pais. Hoje, depois de casado, eu tenho muito medo disso. É de você ser um profissional queimado, assim, na sua área. De você perder a credibilidade que você lutou para construir e você deixar você deixar de lado todos os perrengues que você já passou na sua vida para você estar onde você tá por conta de um dinheiro Desleal, né? desleal, de uma atitude desleal, na verdade. A gente pensa muito igual com relação a isso, principalmente em cursos. Também acontece isso, contadores assim me procuram, falam Não, de... você deve passar por isso agora, porque você tá numa ascensão. As Sim. pessoas, elas querem falar, como é que você tá fazendo? Como você chegou nisso, como né? você chegou nisso? Como que... E, as pessoas ficam se espelhando no seu palco, ninguém vê o por trás, os bastidores. Verdade. Então tem muita ralação, tem muito erro, tem muito dinheiro jogado fora. Ainda mais em tráfego, quando você tá construindo alguma... Tem muito dinheiro jogado fora e as pessoas acham que é tudo uma mil maravilhas. Mas faz parte, né, também. Os testes fazem parte. Vamos lá, fazem parte. Vamos para a última pergunta, Natan. Eu já sei mais ou menos o que você pensa. Você tá saindo para viajar, né? Amanhã que você viaja? Viajo amanhã. Onde você vai, Natan? Eu vou pra Europa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pra Europa, vou fazer 3 países lá. Pra onde você vai? Vou fazer Paris, Santorini... Ai, que delícia. E Roma. Imagina as fotos dessa eu viagem. Eu comprei uma câmera pequenininha, só para não precisar levar meu trambolho. Que Mas delícia. estou indo. Quando vocês assistirem, provavelmente eu estarei em Paris. Vou mandar que triste. com uma boina na cabeça. Mandando um bonjour. Você já comentou comigo o que você pretende fazer com relação ao seu negócio quando você voltar de viagem, né? Esse é o seu único projeto para o futuro
de Natan Passos como empresa? Ou você pensa mais além disso? Mas fala do seu sonho. Quando você voltar de viagem, o que você pretende fazer? O que vai mudar na sua marca? Isso. Quando eu voltar, já tô pensando nisso, né? Deixei para resolver isso depois da viagem. Mas quando eu voltar, eu penso em ter um espaço. Eu penso em ter um espaço. Eu já vi alguns locais. E aí, por que eu penso em ter um espaço? Porque hoje eu alugo um estúdio para receber as pessoas que fazem fotos em estúdio. E eu fico muito preso ao formato desse estúdio. Então, se eu tiver meu espaço, eu consigo montar alguns formatos diferentes, alguns fundos de cenários. Alguns cenários. Não digo nem cenário, mas é mudar a estética um pouquinho, porque eu sou meio inquieto, assim. Por exemplo, eu já estou fazendo esse trabalho, vai fazer 2 anos agora. Já começo a me incomodar de achar tudo parecido. E aí, quando eu começo a achar isso, que não existia isso no evento, porque cada evento é diferente um do outro. E aí, quando eu começo a achar isso, vai começando a me dar um bloqueio e eu de fato, eu começo a ficar irritado. Então, eu penso ter esse espaço. Só que esse espaço, ele só vai dar certo se eu conseguir montar uma coisa dentro dele, que é um consultório médico. Não digo um consultório inteiro, tá, gente? Mas é um ambiente igual esse que você tem aqui, que não é tão surreal de montar. Mas ele precisa ter um espaço, por quê? Porque tem alguns profissionais, aí eu volto naquilo. A gente acha que é Deus no céu e o médico na terra, né? Tirando a sua mãe. Mas não, o médico rala pra caramba. Isso eu tô bem nichado, assim, no médico, tá? E tem muitos profissionais que não têm um consultório para atender, mas eles querem... Eles alugam salas, mas eles querem fotos em um lugar legal, às vezes sentado numa mesa. Então, o projeto, assim, um projeto próximo de trabalho é ter esse estúdio. Tô contando aqui, se alguém me copiar, vai ver, hein? Que não tem. Depois você corta. Não corta não. É ter um espaço onde eu consiga montar uma área de consultório. E eu conversei já com umas pessoas e eu acho que é um projeto legal, assim, onde eu vou conseguir andar muito mais, assim, dentro da área médica, que é a área que eu tô com foco total, assim. Que legal. Bons clientes. Natan, a gente chegou já ao final das perguntas técnicas. Fala já? Já, passa muito rápido. Passa rápido. Eu tenho algumas perguntas para te fazer que eu não te mandei previamente, que eu sempre falo. Essas eu tenho medo. Porque eu gosto de ver a reação da pessoa. Eu não falei no último podcast porque eu achei que o tempo já não estava passando, né? É uma conversa legal, parece que o tempo não passa. E aí eu não avisei isso, mas você precisa me responder com no máximo uma frase. Tá bom. Tá bom? Eu vou respirar, né? Porque se precisar... Não, você pode respirar. Vai lá. Me fala uma coisa que você não é bom. Eu não sou constante. Você é inquieto, né? Eu não sou constante, assim. Por exemplo, eu faço uma... Vai lá. Lembra do projeto que eu falei lá de 10 dias de Reels que eu fiz, que o negócio bombou? Eu não consigo... Tipo, eu faço 3, 4 dias, no quinto eu falho. E isso é um problema gigantesco, assim. Ele é um problema gigantesco no ponto de vista de negócios, mas eu confesso que ele não é um pessoal, assim, pra mim eu gosto de ser flexível em tudo. É o que me deixa a cabeça viva, assim. Se eu entrar numa rotina muito louca... Por isso que eu tenho muitos problemas, assim, de administrativos. De executar o administrativo, no caso, né? Se eu entrar nesse lance de rotina, pra mim vai dando bloqueio. Vai dando um bloqueio, que é o lance das fotos começarem agora a ficar meio tudo... Aí então eu mudo. 10 então, frases, não hein? Não agora sou é constante. uma frase. Desculpa, uma gente. frase. O que te motiva hoje a evoluir na sua carreira? Tomara que não me entendam mal, mas reconhecimento. Reconhecimento, relevância. O que me motiva é levar uma vida legal, poder ter condições de viajar, sendo fotógrafo. E também me motiva a fazer com que as pessoas vejam a profissão de fotografia como uma opção plausível, assim, para os filhos dela, porque isso às vezes não é. Fotografia, audiovisual no geral, assim. É difícil, mas se você fizer bem feito, assim, você consegue viver muito bem. Não tô falando que é meu caso ainda, tá, gente? Mas tem muita gente que vive muito, muito, muito bem, de verdade, trabalhando com audiovisual. E aí eu acho que é importante isso. Me diga algo que seja verdade, que você é uma verdade sua, mas que ninguém concorda com você. É muito nichado, mas eu vou falar.
Não vou falar nichado, porque senão uma verdade minha, É uma coisa que você fala, não, cara, é isso, mas todo mundo fala, não é, Nathan. a Não. beleza importa. Nossa, não precisa nem falar mais nada, porque eu É, concordo com a você. beleza importa. Tem Tem até estudos falando sobre isso, tá, gente? Não é legal, mas a beleza Felizmente, né? influencia em muita coisa. Tem até um Reels que eu gosto, eu até ia postar, mas depois eu falei, não, acho que vai ficar meio preconceituoso, né? Falando assim, meu, você não pode ser feio. Ser feio fica desempregado, não arruma namorado. Você tem que ser bonito, você tem que se cuidar. Mas é questão mais do cuidado mesmo que eu falo. Tipo assim, ixi, tô estendendo, desculpa. É que é um assunto, não é que eu gostaria que fosse assim, mas eu preciso aceitar que o mercado é assim pra eu poder trabalhar, entendeu? Pra eu poder me sustentar, pra eu poder ter minhas coisas. Não acho legal que seja isso? Não acho. Mas Mas é uma verdade, entendeu? A estética, a beleza, o belo tem influência sobre o outro. Isso é um fato. Perfeito, eu concordo com você. Me fala uma pessoa por quem você morreria. Meus pais. Minha mãe. Qual é o seu maior fracasso? Qual foi, né? Nesse percurso. E o que você aprendeu com ele? Contei aqui, né? Aquele Foi meu primeiro evento. Foi. A bateria. Me marcou muito. Eu passo, inclusive ele fica na rua da igreja de Moema. E às vezes eu vou na igreja de Moema, eu passo lá em frente e eu lembro do buffet. Eu lembro da sensação, eu lembro do desespero. Então me marcou muito, assim. Virou um trauma. É um trauma bom, porque eu entendi, né, que se eu não tiver preparado para atender o público que eu quero atender e para ser reconhecido, se eu não tiver preparado, eu não tenho que estar, eu não posso estar lá. Então, eu preciso estar sempre me preparando para dar um passo a mais. Legal. Nossa, gente, tem tanta coisa que daria pra gente falar ainda, pena que o tempo é pouco, né? Qual é a comida que você não consegue viver sem? O que nunca falta na sua casa? Massa em geral, assim. Sério, macarrão? Deixa eu te contar uma coisa. Outro dia o Douglas me mandou uma mensagem perguntando assim, tem comida? Eu falei, tem. Aí ele chegou em casa e falou, cadê a comida? Eu falei, olha aí o macarrão. Ele, macarrão não é comida, cara. Quando eu falo que eu quero comida, é arroz, feijão. Não, lá em casa a gente casou, teve uma época que a gente comia muito macarrão. Nossa, muito, muito, muito. Mas massa no geral, assim, massa, lasanha é o que me vem mais à cabeça. Assim, é o que você gosta mais. É o que eu gosto. Uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Babado, fortíssimo. Coisa que as pessoas não sabem sobre mim. Pouca gente sabe. Mas em um desses períodos de altos e baixos, teve um período da minha vida que eu olhei assim 2 meses pra frente e eu falei, vai dar ruim, não vou ter dinheiro. E aí eu precisei começar a trabalhar CLT. É que pra mim, assim, tipo, pra quem tá tentando empreender, é um passo que se dá pra trás. E eu precisei trabalhar, e eu trabalhei numa fábrica aqui em Itacoaxetuba, fotografando peças que faziam fogão industrial. Eu entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Fotografando o dia inteiro? Fotografava e montei um catálogo lá pra eles. Ah, legal. Então foi um período muito, assim, que pra mim foi muito difícil. Atingiu inclusive minha mãe, meus pais, assim, onde eles ficavam muito preocupados comigo. Então, pouca gente sabe, na verdade, quem sabe é minha família próxima, mas amigos sempre acham que, Nathan, tá tudo bem. Não, eu fiquei um bom tempo lá, inclusive, eles que abriram meu CNPJ, porque começou a entrar trabalho pro Outback e eu comecei a só fazer prestação, até então eu era funcionário. Uhum. Aí comecei a prestação de serviço para eles, aí foi reduzindo o horário, aí teve um dia que eu cheguei e falei, já concluí o trabalho, eu concluí o trabalho do catálogo, agradeci demais o cara que me contratou, demais, e segui fotografando. Mas foi um período assim que ninguém sabe, foi um período bem triste assim para mim, não nem por nada, mas é porque já tava vindo bem, e aí do nada eu olhei 2 meses pra frente, 3 meses, falei, vai estourar, não tá entrando, vai estourar, e eu precisei ganhando muito mal, enfim. Mas tudo a gente leva uma história, né? Tudo a gente leva uma lição. Me fala 2 coisas que te irritam profundamente. Uma coisa que te irrita, que você fica irritado. Falta de comprometimento. Falta de comprometimento me irrita muito. De qualquer pessoa, familiar, amigo. Me irrita porque eu sou muito comprometido com o meu trabalho.
Se não for assim, eu não consigo entregar um trabalho legal, assim. Então, falta de comprometimento me... Bom, a gente Te foi... incomoda, né? Pra quem não sabe, a Débora, a gente foi diretor de coral. E a Débora sabe que eu ficava extremamente irritado. A gente trabalhou junto. E a Débora, posso falar que a gente trabalhou junto. Eu ficava muito irritado por conta de falta... Não era o atraso em si, era a falta de comprometimento. Então, isso sempre me atingiu muito, assim. Muito. Sabe o que eu tava lembrando? Eu tava vendo uma foto, inclusive, do coral que a gente participou. E eu acho que foi o evento que a gente mais reuniu pessoas. A gente chegou a fazer patrocínio, eu acho, no Facebook, se eu não me engano, pra esse evento. E tinha gente do lado de fora. Foi uma loucura, né? Era 80 pessoas cantando no Itaim. 80 pessoas cantando lá na frente, fora mais de 300 pessoas sentadas. Meu, foi um evento sensacional. Boas lembranças, né? Bom. Bom, chegamos ao final da nossa conversa. Foi muito legal, porque foi bom. Tem coisas assim que, apesar da gente ser amigo, eu não sabia. Não sabia. Tô te conhecendo melhor. Mas pra gente encerrar, eu queria que você deixasse um conselho para fotógrafos e possíveis fotógrafos. Conselhos que você gostaria de ouvir lá naquele dia que faltou a bateria, lá em Moema. Que conselho você dá para quem quer seguir a sua área e ser próspero? Conselho que eu dou se atente aos detalhes, assim, e pare de fantasiar situações da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que fantasia que ele tá num nível muito bom na área profissional. E aí que, gente, não me entendam mal, não tô falando não tô falando de um pedestal, não, tô falando aqui, assim, porque isso eu sempre procurei fazer, de ser muito sincero com a minha atual situação dentro da minha área de atuação. Então, se eu tô no nível X, eu vou cobrar o nível X. Eu vou falar com as pessoas desse nível. Então, eu acho que as pessoas, elas precisam começar a ser sinceras, assim, fazer uma autocrítica e ver em qual patamar que tá. Se é acima do meu, abaixo do meu, se é iniciante, se é intermediário. Quando a gente olha e vê, pô, eu tô nesse lugar, eu consigo me enxergar nesse lugar, eu acho que é um passo importante. Parece besteira, mas por que eu tô falando isso? Porque se você ficar fantasiando coisa que você não é, você nunca vai ser nada. E isso acontece muito, né? As pessoas, elas querem ser antes de ser. E isso é o maior erro, assim, que eu vejo. Porque eu, lá no primeiro evento, eu entendi que eu não era ainda. Parei, brequei 6 meses. Fui procurar ser, pra depois me vender do jeito que eu sou hoje. Tá bom? Muito bom. Parabéns, Natan. Eu fico muito feliz pelo seu progresso. A gente comentou no início e reforçando aqui, né? Eu, assim, fiquei muito admirada com o salto que você deu numa época tão difícil, e isso é uma visão estratégica. Por isso que eu te trouxe aqui. É um podcast de negócios, né? O seu negócio para algumas pessoas é hobby ainda, as pessoas ainda exato. veem fotografia como hobby, mas você encarou isso como um negócio muito próspero e você teve uma movimentação na sua carreira em plena pandemia. Exato. Então, isso mostra em você uma visão estratégica de negócio. Apesar de você falar que você não é muito bom na administração, que é assim, do negócio, faz parte, porém não é o principal. Exato. Porque você tem o seu negócio que é fotografia e você teve uma visão estratégica. Então, isso é muito válido, né? Então, acho que tudo que a gente ouviu aqui vai ser muito válido para as pessoas. Espero que o pessoal tenha gostado. Foi um prazer também, Dé. Muito obrigada, viu? Meu padrinho. Obrigado, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Estamos muito felizes por vocês estarem gostando, dando feedbacks, comentando. Por favor, comente aí o que você achou. Fala algum assunto que você quer que a gente traga, algum outro convidado. Curte, compartilha, ativa o sininho que eu sempre falo para receber as notificações dos novos vídeos. E segue a gente nas redes sociais. Já aproveita e segue o Natan também. Me fala aí o seu arroba, Natan, por favor. Vai achar 2, mas pode ser natan.passos, que é o voltado para retrato corporativo. Né? Então segue o Natan nas redes sociais. O Natan é muito bom, senão não teria trazido aqui, porque eu acredito muito no trabalho dele, no desenvolvimento dele. Enfim, é isso. Tem muita coisa boa aí no próximo mês, principalmente para a área contábil. Então, ativa aí as notificações para você receber, tá? Os novos vídeos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.